Rafael, como você viveu tudo isso e tem essa consciência, assim, essa clareza de tudo que você passou, muitas vezes o professor falar hoje, assim, de uma forma, assim, enfim, eu fico um pouco preocupado com a força da internet, mas tem coisa que a gente tem que falar, não dá para fugir. Muitas vezes os professores estão preparados? Eu acho que o problema, ele tá anterior à sala de aula. O sistema de ensino. A gente não ensina as áreas correlacionadas. O autista, ele correlaciona as coisas. E a gente aprende as coisas... vamos lá. Você aprende separado. A história, tá? Da geografia, do português, da biologia, ok? Mas a história de algo biológico, vamos colocar lá, a gente viveu 3 extinções em massa. A última, 66 milhões de anos, que foi a dos dinossauros, um asteroide cai aqui. Isso segundo o que a ciência diz hoje. Pode mudar durante esse podcast, mas o que a gente tem hoje, que a ciência nos traz, e que é o que vai ser ensinado no meio acadêmico. Ok? Ok. Aí a pergunta eu faço a vocês, para iniciar o ponto de ignição da linha de raciocínio. Isso é história, biologia, geografia. Vou colocar só as 3, eu poderia colocar mais. Poderia colocar antropologia. Tá, mas vamos lá. Quando eu falo, de novo, nós vivemos 3 extinções em massa. A última, 66 milhões de anos, que foi a extinção dos dinossauros, quando um asteroide caiu na Terra. Eu tô falando de história, de geografia ou de biologia? Eu tô fazendo uma pergunta. Você tá falando das 3, eu penso. Perfeito. E por que você aprende cada uma sem fazer a correlação entre elas? Por que elas não estão relacionadas no sistema educacional? Porque quando eu olho para a disciplina ou para a essência que está sendo ensinada, ela é correlacionada, eu olho para os indivíduos como espelho do meu sistema de educação. Se eu olhar o autista como alguém que relaciona as coisas de uma maneira diferente, eu consigo entender o aluno autista. Porque na realidade o TEA, as coisas têm que ter lógica. Então, eles entendem a partir do momento que é lógica e também não gostam se não tem lógica. Então, quando a gente vê algumas descompensações, né, ou que não entende as emoções, então quando chora muito num velório, por exemplo, não é que o autista não entenda os sentimentos, alguns têm mais dificuldade mesmo, mas tem outros que percebem quando você está triste, alegre, mas muitas vezes não tem a questão de regular a emoção e entender por que está chorando tanto, mas por que aquela pessoa está tão feliz? Né? Isso tem a ver porque não tem lógica, né? Assim como essa questão que ele está falando do ensino. Né? Eu fiz psicodrama e o Moreno fala um termo sobre a empatia, que é meio que arrancar-te-ei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. E arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus. Né? Então, ele entende um pouco essa questão da empatia. Como é que a gente vai conseguir entender o outro se a gente não está dentro do outro? Eu acho que é um pouco isso. E, ao mesmo tempo, na sala de aula, a professora tem N personalidades, né? Tem crianças com neurodivergências que não só o TEA, que a gente, às vezes, tem questões emocionais acontecendo na casa dessa criança. Então, você falar da internet, eu acho que é importante, sim, questionar o sistema. Eu acho que essa questão seria muito mais gostoso para a criança entender a lógica do porquê que eu tenho que estudar história, matemática, geografia, tudo junto. Por que a gente tem que estudar em pedaços, depois a gente vai... Né? Enfim, eu acho que sim, eu acho que eu concordo. E, ao mesmo tempo, se tivesse uma lógica, né, ia ser muito mais gostoso aprender, né? Sim, enquanto ao mesmo tempo que você está aprendendo, só para colocar, ao mesmo tempo que... Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que a gente tem uma divisão de série etária, enquanto as pessoas não são iguais. A gente vai criar um indivíduo para se especializar e a gente generaliza situações que são empurradas. Mas ela tem que aprender isso? Tem. Mas a pergunta que se faz ela precisa aprender isso da maneira e na linearidade com que se tem hoje? Essa é a melhor maneira de se ensinar? Construcast, arquitetura, engenharia e construção.